Olá, para quem não me conhece, eu sou a Tatiana, sou psicóloga, especialista em neuropsicopedagogia e professora de educação especial. Bom, eu gosto de falar sempre de assuntos assim da vida real, né, do meu dia a dia. Então agora eu tô aqui no quarto da minha filha mais velha, né, de 13 anos, enquanto os pequenos estão lá na sala com ela assistindo televisão, né, estão assistindo um desenho no YouTube. Aí me perguntam, nossa, as filhos da psicóloga na internet? Sim, na internet, porém com limite. Gente, tudo que é feito com limite não tem problema nenhum. Então, os meus filhos, sim, eles ficam na internet. Os meus filhos, sim, volta e meia, eles pegam o celular para jogar. Porém, aqui em casa a gente tem um limite. Eles têm um tempo determinado para ficar com esses aparelhos eletrônicos e na internet, tá? Mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que parece batido, mas ao mesmo tempo eu vejo assim que tem pessoas que, como é difícil, né, para algumas pessoas ter empatia. Hoje nós vamos falar sobre empatia, né? O que é empatia? Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, tá? Aconteceu uma situação lá com uma pessoa, eu consegui entrar no papel daquela pessoa, como aquela pessoa está se sentindo com determinada situação e poder identificar como ela se sente, como que ela vai reagir com isso, eu saber me colocar no lugar dela, tá? E eu vejo assim, nossa, eu pensei com essa pandemia, todo mundo, né, tinha fé que a humanidade ia mudar, que o pensamento ia mudar, que as pessoas iam ficar melhores. Sim, eu vejo muitas pessoas melhores, né? Muitas pessoas de bom coração, muitas pessoas de boa índole, muitas pessoas que mudaram realmente com algumas situações nessa pandemia. Porém, eu vejo muitas pessoas que estão me decepcionando bastante, assim, né? Que parece que não estão aprendendo nada, né? Então, eu falo assim, sobre a empatia. Poxa vida, principalmente agora, né? Agora vai vir época de campanha eleitoral, né? Então é um momento assim que todo mundo quer comer o rim um do outro, né? Principalmente quando são partidos opostos e tal. E eu fico pensando assim, não deveria ser dessa forma, né? Eu vejo pessoas inteligentes, né, falando mal de candidatos, né, só porque não são do seu partido. E eu acho que não é por aí. Eu acho que cada um tem seu lugar no mundo, cada um tem o seu momento de brilhar. Então não fale mal do outro, né? Tentem entender por que aquela pessoa está falando tal coisa. Tentem se colocar no lugar dessa pessoa, né? E não usem palavras ruins, não tentem plantar a sementinha do mal, né, em colegas, em pessoas, em amigos, né, falando mal do outro, né? Se tu acha que aquele candidato não é bom, tudo bem, a opinião é tua, né? A gente respeita, mas não precisa falar mal do outro, né? A mesma coisa essa situação agora na pandemia, professor e aluno, né? Às vezes os pais dizem, aquela professora não manda nada, aquela professora não é boa. Então, pais, tentem se colocar no lugar dessa professora. Ela não tem só o planejamento para fazer. Ela tem filhos, ela tem formação, ela tem que estudar, ela tem que ler, ela tem casa para cuidar, né? Então, não é só... A vida dessa professora não gira somente em torno do planejamento do teu filho. A mesma coisa o professor, que às vezes planeja tudo com tanto amor, com tanto carinho, né? Gasta seu tempo, tudo, e pensa, daí depois não tem um retorno dos pais, né? Não tem um retorno, ou ela vê que o aluno fez assim de qualquer jeito, sem capricho, mas esse professor também tem que se colocar no lugar desse aluno, se colocar no lugar dessa família. Às vezes é uma família mais necessitada, às vezes não estão passando por um bom momento, às vezes tem um problema de saúde na família. Então, saber fazer essa troca e se colocar no lugar do outro, em qualquer situação, né, gente? Então, o meu recado hoje é esse, né? Vamos ter mais empatia,
Vamos tentar se colocar no lugar do outro, né? É tão ruim, assim, a gente falar mal do outro. Isso também até para ambiente de trabalho, na nossa família, nos nossos grupos de amizade, né? Vale para tudo, vale para a vida. Porque é tão ruim pra gente falar mal do outro. E é ruim pro outro receber essa energia, né? Não é bom, não faz bem pra ninguém, né? E eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu não sou perfeita, tá? Também já falei, já tive fases da minha vida que falei mal de outras pessoas, né? Mas eu estou tentando faz um tempo me corrigir, tô tentando me melhorar nesse sentido, né? Tive lendo bastante coisa sobre isso e estou tentando me melhorar, né? E por isso que eu venho aqui passar esse recado para vocês, porque conforme eu tô tentando me melhorar, eu tenho visto muitas coisas boas que melhoraram para mim e né, por essa questão de não ficar falando, de se colocar no lugar do outro antes de falar alguma coisa, né? E quanta coisa eu tô repensando, né? Amizades que eu tô repensando, lugares que eu frequentava que eu tô repensando, né? Então faz muito bem pra gente, né? E então é isso, assim, a minha mensagem de hoje é se coloquem no lugar do outro, né? Falem bem. Se for pra falar mal, não falem. Fiquem quietos, né? Procurem falar bem das pessoas, procurem se colocar na situação que a pessoa está passando, que às vezes não é fácil, né? Meu esposo, esses dias a gente estava conversando e eu falei pra ele assim, poxa vida, mas se eu fizer tal coisa, eu vou criar inimizades. Aí o meu esposo me disse assim, não, se tu tem verdadeiros amigos, não importa o que tu faça ou que decisão tu tome, eles vão continuar sendo teus amigos. Mas se eles forem falsos amigos, aí sim, aí eles não vão te apoiar. E se é para ter falsos amigos, então é melhor que não sejam mesmo, que se excluem. E na verdade é um livramento que a gente tem, né? Então vamos ser bons, vamos ser empáticos e praticar a empatia, tá? Então esse é meu recadinho de hoje. Até um próximo vídeo. Fiquem bem. Um abraço em cada um de vocês.